Olá a todos, eu sou a Beatriz e hoje vou conversar com José Silva Nunes, que é médico e responsável do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa. Para além disso, é professor da Nova Medical School e presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Obrigado por conseguir um pouquinho do seu tempo para estar à conversa connosco. Quando era criança, o que é que sonhava ser? Quando era criança, veterinário. E qual era o seu brinquedo favorito? É um brinquedo que eu descobri recentemente, que ainda existe, que é o sabichão. Nós fazíamos uma pergunta e o sabichão depois ia apontar para o sítio onde estava a resposta certa. E qual é a primeira palavra que vem à cabeça quando pensa em obesidade infantil? A primeira palavra é sofrimento, porque as crianças com obesidade acabam por ter algumas limitações em executar algumas tarefas e alguns jogos com a agilidade que outras crianças que não sofrem dessa doença têm. E, portanto, no fundo, sofrem por não ter o desempenho que os amigos que não têm essa doença conseguem ter. Qual foi a primeira vez que teve contato com a obesidade infantil na sua vida? Quando estava nos primeiros anos da chamada escola primária, antes do quarto ano de escolaridade, que havia um colega que tinha obesidade. Fazia-se o que não se deve fazer, mas os outros colegas, não sei, não estou a excluir, não me lembro se eu alguma vez o fiz ou não, mas que era apelidado de o gordo. E, portanto, todo o resto da turma não tinha obesidade, ele era o único e tinha aquela alcunha de o gordo. Certeza que já ajudou muitas crianças com esta doença. No seu trabalho como médico endocrinologista, lembra-se de alguma que tenha marcado para sempre? Sim. Durante vários anos exerci atividade como médico numa consulta de obesidade infantil e uma vez segui uma criança de 14 anos que tinha quase 200 quilos e que vivia numa família de acolhimento e que as pessoas fechavam o frigorífico a cadeado. Uma história que me marcou, já foi há muitos anos. Essa criança, neste momento, já será um adulto, mas foi uma história que me marcou para sempre. E já agora, o que é que significa endocrinologista? Endocrinologista é um médico que tem a especialidade de endocrinologia. E o que a endocrinologia estuda? As doenças ligadas às hormonas, alterações hormonais. E, portanto, a obesidade é uma dessas doenças, porque na obesidade há múltiplas alterações dos níveis de hormonas. Hormonas são substâncias que comunicam entre diferentes órgãos no nosso organismo. Levam informação de um órgão para o outro através do sangue. E, portanto, na obesidade há alteração dos níveis normais de várias destas hormonas. E por isso é que, no fundo, a obesidade é considerada uma doença endocrinológica. Como é que achas que o seu trabalho como professor universitário pode também contribuir para melhorar a saúde das crianças com obesidade? Em primeiro lugar, transmitindo a noção de que a obesidade é uma doença. Quer as crianças, quer os adultos que têm esta doença, não a têm por sua escolha. E, portanto, transmitir aos outros futuros médicos que a obesidade é uma doença, tem um fundo genético, tem uma base biológica para o seu desenvolvimento, evitar aquela antiga noção de que a pessoa, seja criança, seja adulta, que tem obesidade, o é por sua livre escolha. E, portanto, o conceito de obesidade como uma doença
começando no meio universitário, é um primeiro caminho para no futuro alterar a visão que atualmente ainda a sociedade tem. Fala-nos um bocadinho sobre o teu trabalho, porque é que é tão importante o que fazes lá. A SPEO quer dizer, é o acrónimo de Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. É uma sociedade científica que, como o nome diz, estuda a obesidade. É uma sociedade científica, portanto, é a ciência que está por trás desta doença, da obesidade. Um dos trabalhos mais importantes que a SPEO desenvolve é, no fundo, transmitir para a sociedade em geral, mas para a comunidade de profissionais de saúde em particular, a noção de que a obesidade é uma doença, a obesidade é passível de ser tratada e quais são as formas corretas de como os profissionais de saúde devem tratar esta doença. Se tu tivesses superpoderes, o que mudavas agora para ajudar todas as crianças do nosso país e do mundo que vivem hoje com obesidade? Essa é fácil, essa arranjava a cura da obesidade e não havia mais pessoas a sofrerem desta doença. E não só conseguiríamos eliminar a obesidade, ou eliminando a obesidade da face da Terra, eliminaríamos todas aquelas doenças que a obesidade constitui fator de risco para o seu desenvolvimento, como a diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, alguns tipos de cancro, as doenças osteoarticulares degenerativas, portanto, as artrites. Portanto, se eu tivesse superpoderes na área da obesidade, era encontrar a cura da doença. Isso seria uma escolha mais que acertada. Quem seria a pessoa que mais gostaria que ouvisse esta entrevista? A pessoa não sei, mas o grupo de pessoas que eu gostaria que ouvissem esta entrevista são os decisores políticos. Porque para mudar o paradigma de, da abordagem da criança e do adulto com obesidade implica uma decisão política. E sem os políticos, sem essa decisão proveniente dos políticos, nós não conseguimos alterar o paradigma atual da abordagem às pessoas que sofrem desta doença. Que mensagem gostaria de lhes deixar? A mensagem é: nós, na Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, estamos a trabalhar no sentido de aumentar a qualidade de vida da pessoa com obesidade, seja criança, seja adulto, que nos ouçam e ouçam as razões pelas quais as decisões políticas deveriam ir nesse caminho, no sentido de o país estar, ou as pessoas que vivem no país com esta doença estarem melhores tratadas do que estão atualmente. Ok, muito obrigada. De nada, Beatriz. Conta, peso e miúdos. Um programa da Rapcoi com o apoio da Novo Nordisk.